Oi pessoal, esse vídeo que nós vamos fazer agora, ele está fazendo parte do estudo maior, né? Que a gente está falando sobre a Trindade e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um vídeo, esse vídeo agora é voltado principalmente para os irmãos adventistas, para que possa conhecer um pouco mais da sua história, tá bom? Esse estudo, você vai entrar no site, que é o www.institutoadvento.com.br/Trindade. Lá você vai poder olhar as coisas com mais propriedade, lá vai ter o restante do curso, mas nesse vídeo agora nós vamos estar falando só sobre o batismo e como que é o batismo na Igreja Adventista, principalmente no início da igreja, ok? Você vai poder baixar o PDF, o PowerPoint, para você, um PDF para que você possa passar na igreja se você quiser, ou dar esse curso. Então, o vídeo eu vou estar só falando e para você me acompanhar e fazer as leituras, é interessante que você baixe o PDF que eu vou estar usando aqui no computador. E para facilitar a edição, essas coisas, aí a gente está deixando o vídeo pronto e o PDF de outro lado, tá bom? Nós não vamos estar misturando os dois não, é só você baixar e no PDF tem todos os contatos para você entrar em contato com a gente e falar com a gente. Olha só, esse vídeo então, ele é para falar sobre os pioneiros da Igreja Adventista. Nós vamos estar pegando todos os textos utilizados aqui, vão ser textos de... Como nós estamos fazendo um estudo histórico, eu vou pegar os textos dos pioneiros, né? De pessoas que viveram vamos pegar assim, de 1863, e eu quero pegar até a próxima morte de Ellen White em 1915, para que as pessoas possam perceber isso. Uma acusação que é feita, uma mentira que é pregada, é que a Igreja Adventista passa a ser trinitariana a partir de 1980. E vocês vão ver que isso não é verdade, isso é mentira. Outra coisa, que nós mudamos a forma de batismo, que lá no início da Igreja Adventista era feito o batismo apenas em nome de Jesus. E você vai perceber que a Igreja Adventista mudou sua posição. E aqui eu quero mostrar para vocês a posição dos pioneiros. Tem um outro vídeo que você vai poder entrar e você vai ver como fazer essas pesquisas, como você acessar as revistas da época, como você poder acessar documentos históricos, né? Estão disponíveis na internet. Então tem um vídeo dentro do nosso portal lá sobre Trindade, que você vai poder assistir isso aí, como fazer uma pesquisa histórica, tá bom? Mas vamos lá. Quais são os tópicos que nós vamos abordar então? Nós vamos olhar como batizavam os pioneiros, os primeiros pastores adventistas, né? Tiago White, José Bates, o que estava no manual da igreja sobre o batismo, o manual da igreja dentro desse período, antes da morte de Ellen White. Nós queremos ver também se eles acreditavam em Mateus 28:19, que diz que deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na época eles usavam uma expressão, o trio celestial. Hoje a Igreja Adventista usa a expressão Trindade, tá bom? Então, para aqueles que... eu não vejo diferença nenhuma, mas trio celestial e Trindade. Então, no texto você vai ver que nós não vamos estar utilizando a palavra Trindade, nós vamos estar utilizando a palavra trio celestial, como era usado por eles no passado, ou alguma variação dessa expressão, tá bom? Outra coisa que nós vamos ver é o que os pioneiros, os pioneiros da Igreja Adventista, os nossos pioneiros, eles diziam sobre o batismo apenas em nome de Jesus. Esse batismo já era feito por outras igrejas, e você vai perceber o que os nossos pioneiros pregavam sobre esse batismo. E você vai ver se eles aceitavam ou não. Outra coisa é que, como se fala de uma apostasia, então assim, no momento histórico a gente vai pegar dois pontos. Nós vamos pegar primeiro lá nos Estados Unidos e ver o que os nossos pioneiros lá diziam sobre isso. E logo depois, nesse período
muito rápido, nós vamos ver o que aqui no Brasil se dizia, tá bom? E você vai ver que os dois andavam da mesma forma, os dois criam da mesma forma. Então nós vamos ver se o Brasil, aqui no Brasil, nós fazemos isso. Por que só nos Estados Unidos e no Brasil? Porque nós queremos ver aonde nasceu a Igreja Adventista e nós queremos ver se aqui no Brasil tinha a mesma doutrina, entendeu? Se fosse outro, se nós estivéssemos em outro país, eu ia estudar outro país, mas a minha pesquisa foi Estados Unidos e Brasil, tá bom? Depois nós vamos finalizar, vamos ver uma outra parte, é como Ellen White foi batizada, como ela cria no batismo e qual a recomendação dela para o batismo, tá bom? Então esse é outro ponto que nós vamos fazer. E vamos ver também sobre os apóstolos, o que eles achavam sobre isso. Em outro estudo, esse é só fato histórico. Em outro estudo, você pode entrar lá no site, você vai ver a parte bíblica. Nós vamos explicar a parte bíblica do batismo e as expressões que é usada em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, como é que eram essas expressões e por que eram usadas essas expressões no tempo de Cristo, tá bom? Os vídeos são bem informais, eu estou bem à vontade, é um domingo, né? Hoje eu estou gravando um domingo, e a ideia, hoje é dia 6 de março, né, de 2016, e a ideia agora é ajudar. Se você tiver dúvida, você entra em contato, tá bom? Então vamos lá, vamos começar agora o estudo. Você vai pegar o PowerPoint, você vai se direcionar aí para a primeira parte, que nós vamos estar estudando tudo sobre o batismo antes de 1890. 1890, ou seja, 25 anos antes da morte de Ellen White. Vamos ver o que os pioneiros diziam nesse período, 25 anos antes da morte de Ellen White. Todos os textos apresentados agora são 25 anos antes da morte de Ellen White, ok? Vamos lá então. O primeiro texto que eu quero trazer para você é de Tiago White, de 1862. E aqui é importante você lembrar que a revista adventista, Review and Herald, a revista adventista da época deles, era uma revista oficial e era um meio deles divulgarem para os membros da igreja como a igreja pensava, um modo oficial da igreja. Então a Review and Herald, sempre quando era publicado, era visto algo, esses artigos eram artigos muito importantes porque eles tinham a opinião dos líderes da igreja, a opinião do manual da igreja. Muitas vezes você vai ver que muitos artigos eram cópias do manual da igreja, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar está lá no PowerPoint, o título lá em cima está 1862, Tiago White, Comissão Original. Aí eu vou ler o PowerPoint e vou explicar. Tiago White cita Mateus 28, 19 e 20, e depois ele diz o seguinte: o batismo é uma obra perpétua na igreja, e os ministros do século XIX batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a comissão original requer isso. Perceba uma coisa, quando ele escreveu isso daqui, ele estava falando sobre o batismo, e uma parte ele cita Mateus 28, 19 a 20, então ele cita esse texto como um texto original, como um texto que deveria ser seguido, e logo depois ele fala que os ministros do século XIX, que estava se referindo a ele e os outros ministros, né, os ministros que estavam junto com ele, os ministros adventistas, deveriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz assim, porque a comissão original, ou seja, a comissão dada por Jesus, requer isso. Ok? O texto em amarelo é o texto que vai aparecer na Review and Herald em inglês, tá bom? E você tem ali um link direto, é só você copiar, jogar na internet, você vai abrir a revista Review and Herald de 4 de fevereiro de 1862, tá? Vamos para o próximo. O próximo eu estou pegando lá no finalzinho, eu estou pegando em 1902, tá? Eu falei até 25 anos, só que esse daqui é um pouquinho mais próximo, esse daqui vai estar 13 anos antes da morte de Ellen White, tá bom? Eu tinha esquecido desse texto de Uri Smith. Então olha só o que o Uri Smith fala. Ele estava em um texto falando sobre o batismo
na morte e tal. Ele estava falando de um batismo, eles escreviam muito sobre doutrinas de outras igrejas e ali eles colocavam os comentários e falavam o que eles acreditavam. Aí Uri Smith, em 1902, ele diz assim: a fórmula para o batismo é dada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, Uri Smith, quando ele estava falando sobre o batismo e mostrando para as outras pessoas, ele cita a forma como deveria ser batizado. Então, aí está um texto, foi do dia 21 de janeiro de 1902, ok? 13 anos antes da morte de Ellen White, aproximadamente 13 anos antes da morte de Ellen White. Agora vamos continuar. O próximo, em cima vai estar 1883, Manual da Igreja, Administração do Batismo. O que foi isso? Eu vou ler o texto, eu vou ler o PowerPoint e vou explicar, tá bom? Nesse artigo, cito o Manual da Igreja de 1883 e explica como o pastor deve proceder antes, durante e depois do batismo. Veja qual era a forma batismal usada. Aí, deixa eu só contextualizar ali. Deixa eu terminar de ler. Meu irmão ou irmã, agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, deixa eu explicar qual que é esse texto. Quando você vai na revista, na Review and Herald, de 21 de agosto de 1883, ela cita o Manual da Igreja daquela época. E ali, se você quiser pegar, tem a referência ali de todo o texto, tá bom? É bom que você leia todo o texto, faça a tradução do Google e leia. E aí acontece o seguinte, ali ele vai dizendo passo a passo, era uma forma, o Manual da Igreja, ele ensina o pastor como proceder. E ali ele tem todo o procedimento antes, com voto batismal, com tudo certinho, durante o batismo, como é que o pastor deveria fazer, como segura a cabeça do crente antes de descer, né, da pessoa que vai entrar para a igreja, como ele desce, o que ele fala, como ele ora, então, posição das mãos, como é que ele faz depois do batismo, o que ele faz com a pessoa e como ele conduz para entregar os certificados e apresentar à igreja. E aí eu peguei especialmente na hora do batismo, na hora que ele pega a pessoa e batiza a pessoa, ok? Então o que ele diz? Ele diz assim, que na hora do batismo, de executar o batismo, ele pega a pessoa, vira para a pessoa e fala, meu irmão ou minha irmã, e cita o nome da pessoa, né? Aí ele diz assim, agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nessa hora, então, ele mergulha a pessoa na água por completo, diz o texto, depois ele traz de volta, terminando, então, a cerimônia do batismo e aí começa o roteiro, ele vai falando como se proceder após o batismo. Então, perceba que esse texto é um do Manual da Igreja, era a forma como os pastores batizavam em 1883, certo? Aqui nós estamos falando de aproximadamente 22 anos antes da morte de Ellen White. Perceba que as pessoas que estão falando aí que mudou o batismo, não muda não. É a mesma forma, os nossos pastores batizam hoje da mesma forma que batizavam em 1883, tá bom? Mas vamos continuar, vamos para o próximo slide. Ok, agora nós chegamos no maior estudo, foi o maior estudo que eu encontrei histórico da Igreja Adventista. Foi o maior estudo sobre o batismo, certo? E então o texto é o seguinte, não é um texto só, o título lá no PowerPoint que você está vendo é 1886, A Verdade Presente. The Present Truth, né? Eu não sou bom em inglês não, mas é isso, A Verdade Presente. É o maior estudo que a Igreja Adventista já fez sobre o batismo e fez a publicação. O PowerPoint está dizendo, o PDF vai estar escrito assim, a história do pastor e missionário J.G. Madison, alguma coisa assim, é muito interessante. Ele foi ordenado pastor batista em 1862. Em 1863, um ano depois, que ele era pastor batista, foi ordenado pastor batista, aceitou a mensagem adventista e trouxe a sua congregação junto com ele. Então ele se converteu do batismo
da Igreja Batista para a Igreja Adventista, e quando ele se converteu, ele pregou para a congregação toda, e a congregação toda passa a ser adventista. Aí, 9 anos depois, ou 10 anos depois dele ser pastor, em 1872, ele editou o primeiro periódico adventista em outro idioma. Ele pegou o periódico e começou a levar para um outro idioma, para o idioma original dele, né, de onde ele nasceu. E como pastor e missionário adventista, em 1886, preparou um estudo completo sobre a doutrina do batismo. Esse estudo foi dividido e publicado em 10 edições da revista A Verdade Presente. Traduziu o nome da revista, tá bom? O que acontece? Esse cara pega um estudo muito pesado sobre o batismo, grande, enorme, é o maior estudo que a igreja já publicou sobre o batismo, e como ele era muito grande, ele dividiu esse estudo em 10 partes, ok? O que eu vou fazer? Eu vou trazer partes desse estudo, você vai poder acessar e pegar, né, todos os estudos, todas as partes, mas eu selecionei algumas coisas que têm a ver com a nossa pesquisa, o que nós estamos apresentando nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Em 5 de agosto de 1886 é o primeiro estudo, tá bom? O batismo bíblico, o batismo bíblico, né? Número 1. Aí ele diz assim, ele diz que na sua época existiam muitos pontos de vistas de batismo entre as igrejas. Muitos pontos de vista diferentes de batismo entre as igrejas. Aí ele comenta que tem a forma de batizar, a forma de entender o batismo, cada igreja tinha uma. Ele fala, tem vários pontos diferentes. Aí ele continua dizendo assim, aí vai para o estudo 3, né? No terceiro estudo, que foi em 2 de setembro de 1886, ele falando sobre Atos 2, 37 a 39, ele diz assim, ele cita, se os filhos de judeus em gerações vindouras iriam se arrepender e ser batizados em nome de Cristo. Olha o que ele diz, ele cita Atos 2, 37 a 39, que muitas pessoas usam para dizer que o batismo era apenas em nome de Jesus. Aí ele cita isso, ele cita essa expressão, e como ele cita ser batizados em nome de Jesus, aí como ele sabia que existiam outras igrejas que batizavam apenas em nome de Jesus, ele continua dizendo, olha o que ele continua dizendo. Perceba que ele sabia que existiam outras formas de batismo, aí ele começa a escrever, quando ele cita Atos 2, que aparece a expressão em nome de Jesus, o batismo apenas em nome de Jesus, aí ele fala, deixa eu explicar isso melhor. Aí olha só o que ele faz. Que somente o nome de Cristo é mencionado aqui em conexão com o batismo, não prova que os apóstolos tenham deixado de fora o nome do Pai e do Espírito Santo, quando eles batizavam. Sabemos que eles não eram desobedientes à comissão dadas a eles por seu Senhor divino. Mas quando falou aos judeus que acreditavam no Pai e no Espírito Santo, mas tinham crucificado o Filho de Deus, eles fizeram o nome do Filho mais proeminente. Percebeu qual era o significado da expressão em nome de Jesus para esse pioneiro? Percebeu o que ele quis dizer aqui? Perceba que ele está deixando claro aqui que a visão da igreja adventista naquela época e dos pioneiros, e ele como pastor e missionário, e lembra que ele foi ordenado, foi designado para, além de editar um periódico em outra língua, ele escreve para os Estados Unidos, aí ele faz o maior curso bíblico, e dentro dele ele deixa claro que os pioneiros adventistas, eles não criam no batismo apenas em nome de Jesus. Ele deixa claro que quando usa-se a expressão no nome, só apenas o nome de Cristo, ele fala, olha o que ele diz aqui. Somente o nome de Cristo é mencionado aqui em conexão com o batismo. Não prova que os apóstolos tenham deixado de fora o nome do Pai e do Espírito Santo,
quando eles batizavam. Sabemos que eles não eram desobedientes à comissão dadas a eles por seu Senhor divino. Percebeu? E depois ele continua explicando ainda. Ele fala bem assim, sabe por que usou só o nome de Jesus? Porque o nome do Pai e do Espírito Santo, os judeus já acreditavam. Não tinha problema nenhum. Então agora ele tinha que levantar o nome de Cristo. Mas a hora do batismo era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como a comissão dada por Jesus foi feita. Quando foi dada essa comissão? Mateus 28, 19. Tem um estudo que você vai poder pegar para provar que Mateus 28, 19 não existe nenhuma base histórica confiável falando que Mateus 28, 19 é um texto adulterado. Isso é uma outra mentira, mas vai ser desmascarada em outro vídeo, não nesse, tá bom? Esse vídeo é para a gente ver só os pioneiros, como os pioneiros da Igreja Adventista batizaram, tá bom? Vamos continuar. Então, esse texto que nós lemos é de 2 de setembro de 1886, né? Aí, mais alguns parágrafos, nesse mesmo local, em alguns parágrafos abaixo, ele falando sobre o batismo do eunuco por Filipe, ele diz assim, Filipe, né? Ele mergulhou na água e levantou-o novamente para fora da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ação foi o batismo cristão, e esse registro mostra claramente como deve ser o batismo, bem como a maneira em que o batismo cristão deve ser administrado. E encontramos nenhum registro nas Escrituras de qualquer outro tipo de batismo. Então ele deixa claro qual é o único batismo que está registrado na Bíblia, na opinião dos pioneiros e desse pastor e desse missionário que representava a igreja em 1886, que é o único batismo que era feito e administrado e era deixado claro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Não existe esse negócio de batismo apenas em nome de Cristo. Na opinião dos pioneiros da Igreja Adventista, isso 20 anos antes da morte de Ellen White. E Ellen White sabia desses estudos e participava, era assim que ela ensinava, daqui a pouco você vai ver. Vamos continuar. No estudo 9, depois lá no final, ele explica outras coisas e eu queria ler para você o que ele explica. Muitos textos bíblicos mostram que a expressão em nome de Jesus significa fazer um trabalho para Jesus com a autoridade dele. E onde este é falado, indica o Pai e o Espírito Santo também. Isso se torna mais evidente quando notamos que as Escrituras em nenhum lugar falam de batizar em nome do Pai ou do Espírito Santo sozinho. Mas o nome de Jesus só é usado desta maneira, porque ele era um com o Pai e com o Espírito. João 17, 21 e 22. Viu o que ele disse? Ele disse que a expressão em nome de Jesus, que tem várias variáveis no livro de Atos e para o apóstolo Paulo usava essa ideia de autoridade de Cristo. O apóstolo Paulo não estava contrário a Mateus 28, 19, ok? Não estava contrário a isso. Ele só usava uma expressão para levantar e explorar o nome Jesus Cristo. Não porque fosse contrário, mas perceba que aqui o que ele diz, que sempre era associado o Pai e o Filho. Ok? A ideia, volto a bater na tecla, os pioneiros adventistas do sétimo dia, tanto no manual da igreja, quanto no maior estudo sobre o batismo da época, eles deixam muito bem claro que eles não aceitavam o batismo só em nome de Jesus. O batismo feito na época de Ellen White, Tiago White, Uri Smith, o pastor agora que eu esqueci o nome que a gente está mencionando aqui no estudo, esse missionário, esse pastor que fez a edição para eles, no estudo bíblico da Igreja Adventista, mostra que deveria ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Vamos continuar. Esse que eu li agora foi 2 de dezembro de 1886. E aí, no estudo 9, ainda, quando ele faz aquela citação, ele termina o estudo citando os seguintes textos. Atos 2, 38,
e 41, Atos 3, 6, Atos 4, 18, Atos 5, 40, Atos 8, 12, 12, 16, Atos 9, 27 e 29 e Atos 16, 18. E continua, ele cita todos esses textos que são usados agora por movimentos dissidentes, pessoas que saíram da igreja para falar mal da igreja adventista, e eles usam esses textos para falar que o batismo é só em Jesus. E perceba o que o pastor, em um estudo bíblico, o maior estudo bíblico adventista da época dos nossos pioneiros, da época que estava viva Ellen White, dizia sobre esses textos. Perceba o que ele vai dizer. Estes, todos esses textos que nós citamos, como muitos outros lugares, mostram que quando os apóstolos ensinavam o batismo e trabalhavam milagres em nome de Jesus, eles não fizeram isso em seu lugar e com ele. Então eles fizeram isso em seu lugar e com a autoridade dele. E ninguém pode razoavelmente negar que essa autoridade foi dada pelo Pai e do Espírito Santo, bem como pelo Filho, a quem a obra de expiação e salvação especialmente pertencia. Percebe? Agora vamos continuar. Continua afirmando: por isso, Jesus disse que quando ele deu a comissão aos seus discípulos, todo o poder me é dado no céu e na terra, e depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Percebeu? Percebeu que ele pega os textos que usam a expressão só em nome de Jesus, traz esses textos e fala, olha, ninguém pode pensar isso de uma forma racional, e tentar falar que esses textos excluem o Pai e o Espírito Santo. E ele continua dizendo, sabe por que nós podemos fazer isso? Porque quando Jesus foi dar a comissão original, ele cita os três, e ele dá a ordem para que o batismo seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebeu o que a gente está falando? Os nossos pioneiros batizavam dessa forma, e eles não aceitavam o batismo apenas em nome de Jesus. Esse batismo não era válido na época dos pioneiros e também não é válido hoje. Aqueles que estão sendo batizados apenas em nome de Jesus não estão cumprindo o que Jesus colocou na Bíblia, ok? Não estão cumprindo, e esse batismo não é aceito como um batismo bíblico. Não era aceito na época de Ellen White, dos nossos pioneiros, e não aceito hoje pela Igreja Adventista. Tá bom? Mas vamos continuar. Eu queria citar também algo que ele falou no estudo 5, tá bom? No estudo 5. No estudo 5, mais uma vez, ele cita as três pessoas da divindade na hora do batismo. Olha só o que ele cita, como ele coloca. O Senhor uniu esses dois, fé e batismo, como condições para a salvação. E não temos o direito de separá-los. No entanto, quando assim falamos do batismo, devemos lembrar continuamente que a imersão em água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é o verdadeiro batismo cristão, a não ser que a pessoa batizada tenha a resposta de uma boa consciência para com Deus mediante a fé na ressurreição de Jesus Cristo. Perceba aqui, ele juntou duas coisas, fé e batismo. Aí ele mostra a forma correta do batismo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele diz assim, se a pessoa se batiza da forma correta, mas ele não tem fé na ressurreição de Jesus, mesmo com a forma correta de batismo, esse batismo não é o verdadeiro batismo cristão. Então, quando você se dirige para o batismo, você tem que ter a forma correta do batismo e você também tem que ter fé nesse batismo. Ok? Vamos continuar e ver o que mais ele colocou. Esse texto que eu acabei de ler é do dia 7 de outubro de 1886. Você tem as referências e os textos diretos. Vamos lá, mais um estudo. O estudo 6. No estudo 6, mais uma vez, ele cita a comissão de Jesus na hora do batismo. Jesus deixou essa comissão para os seus discípulos com as seguintes palavras. E veio Jesus e falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e depois ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação, até o fim do mundo. Amém. Mateus 28, 19 a 20. Ok? Ele mais uma vez cita as 3 pessoas da divindade e mais uma vez ele mostra como deveria ser o batismo. Perceba que em vários pontos, esse é de 21 de outubro de 1886. No estudo 9 também, ele explica sobre o batismo das águas e o batismo do Espírito. Aí ele diz assim: as Escrituras distinguem cuidadosamente entre o batismo do Espírito e o batismo da água. A primeira é uma bênção prometida. A última, um dever ordenado com uma condição para a obtenção da bênção. Jesus comissionou seus discípulos para pregar o Evangelho e batizar em nome do Espírito Santo, bem como em nome do Pai e do Filho. Mais uma vez, em outro estudo, ele cita como deveria ser o batismo. Cita as 3 pessoas da divindade e aqui ele fazendo a distinção entre o batismo do Espírito e o batismo da água. Ok? Vamos continuar. Esse texto foi de 2 de dezembro de 86, tá bom? E agora nós vamos ver mais um. No estudo 9 também, ele fala sobre o batismo triuno. Eu vou ler e depois eu explico o batismo triuno. Você vai entender o que é. Ele começa a explicar o que é o batismo triuno. Eles também apontam para Mateus 28, 19 e dizem que existem 3 nomes: o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é que a palavra batizar deveria ser repetida antes de cada nome. Aí nos próximos parágrafos ele explica essa ideia que não tem base bíblica nem gramatical. O que as pessoas faziam naquele dia, né? Naquela época? Tinha uma igreja que falava que era o batismo triuno. Então o que eles faziam? Faziam de uma forma errada, mas eles batizavam assim. Não bíblica, quando eu falo errada, não bíblica, tá? Aí o que acontece? Eles batizavam: agora eu te batizo em nome do Pai. Mergulhava uma pessoa, levantava. Agora eu te batizo em nome do Filho. Mergulhava a pessoa, levantava. Agora eu te batizo em nome do Espírito Santo. Mergulhava e levantava. Eles batizavam 3 vezes, porque eles falavam que eram 3 nomes. Então, nesse estudo sobre o batismo, ele também refutou isso, mostrando que a parte gramática e a parte bíblica não tem base bíblica nem gramatical para eles estarem afirmando esse tipo de batismo, ok? E depois ele afirma mais uma vez que os apóstolos batizavam e ensinavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era feito apenas um batismo, mergulhava a pessoa uma vez só e citava o nome das 3 pessoas antes do batismo. Beleza? Vamos para o próximo texto. Na lição 10, e a última parte do estudo dele também, o texto é Testemunhos da História a respeito do batismo, tá bom? Aí nesta parte ele cita vários estudos históricos e teológicos. Vários estudos históricos e teólogos que provam que desde o 1º e 2º século o batismo era administrado em vários lugares e os candidatos eram imergidos totalmente em água. Antes o candidato repetia o credo, né, a confissão de fé, confessava e renunciava a seus pecados, depois eram batizados, expressão que ele usa, por uma solene invocação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com o mandamento expresso de nosso bendito Senhor. Então, o estudo 10 dele, ele pega todos os fatos históricos, teólogos da época, teólogos antigos, e ele prova historicamente que o batismo, durante toda a existência da igreja cristã, desde a época dos apóstolos, 1º e 2º século, primeiro, os apóstolos estavam vivos, 2º século, os apóstolos já tinham morrido, e aí era a igreja pós-apóstolos, tanto no 1º quanto no 2º século, ele diz que tem provas suficientes para dizer que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele cria sim, e a igreja adventista nessa época também cria dessa forma, como crê hoje. A igreja adventista sempre criou assim. Se alguém fez de alguma forma, fez de uma forma equivocada e fora das normas da igreja.
Ok? Vamos continuar. Esse texto que eu li foi do dia 16 de dezembro de 1886. Então agora nós vimos o seguinte. Até agora o que nós vimos? Nós vimos que os nossos pioneiros, no mínimo 12 a 25 anos antes de Ellen White, o Manual da Igreja, os dois que eram presidentes e secretários durante muito tempo, e mais um dos grandes missionários da nossa igreja, que fez o maior estudo fez e publicou um dos maiores estudos sobre o batismo, mostrando a opinião da Igreja Adventista Sétimo Dia. Todos eles falam e mostram que Mateus 28:19 era aceito pelos Adventistas Sétimo Dia da época e que a forma batismal era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu gostaria de ver se aqui no Brasil, antes da morte de Ellen White, se aqui no Brasil também era seguido dessa forma. Porque alguns começam a falar que não, que era de outra forma. Então eu quero ver a Revista Adventista aqui no Brasil, antes de 1915, ela já era usada como uma revista oficial da igreja e também mostrava a opinião oficial da igreja, tá bom? Então vamos lá. Segundo o PowerPoint, você vai ver a Revista Adventista de outubro de 1906, aproximadamente 9 anos antes da morte de Ellen White. Nessa revista, era comum, em 1906, as lições da escola sabatina, elas vinham na Revista Adventista. Então você comprava a Revista Adventista, né, e dentro da Revista Adventista já estava a lição da escola sabatina, e ali era seguido por ali. E nela, então, vinha a pergunta e o texto bíblico para a resposta, tá bom? Aí o título da lição 12, de 22 de dezembro de 1906, era exatamente sobre o batismo, tá bom? E aí a resposta, a pergunta e a resposta era a seguinte. Qual era a pergunta que estava lá na lição da Escola Sabatina, de 1906? Em nome de quem somos batizados? Resposta, Mateus 28, 19 e 20. Percebeu? A Igreja Adventista aqui no Brasil, 1906, 9 anos antes da morte de Ellen White, já batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, sempre foi assim. As pessoas querem inventar, é claro, quando você pegar e comparar o voto batismal ele vai subindo, ele vai melhorando a fala de acordo com que a igreja vai avançando, ok? E quando você estudar sobre a doutrina da Trindade, você vai ver que a doutrina da Trindade ela veio evoluindo. E tem um vídeo só explicando sobre isso, então não vou entrar agora no mérito. O que a gente quer agora definir é a Igreja Adventista desde 1862, um ano depois da formação da igreja oficialmente, Tiago White já fala que os pastores batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já vimos lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil a gente está vendo que é da mesma forma. Mas vamos avançar. Revista Adventista de setembro a outubro, né? São casadas, de 1911, aproximadamente 4 anos antes da morte de Ellen White. Um pastor, o pastor Adolfo, ele traz a notícia do batismo de 2 pessoas em Santa Catarina. Aí vejamos o que ele fala na Revista Adventista de setembro e outubro de 1911. Procurei demonstrar aos ouvintes, ele está falando como foi o batismo, como ele procedeu, ele está dando uma notícia na Revista Adventista como foi o batismo que ele efetuou. Aí ele diz assim, procurei demonstrar aos meus ouvintes qual é a forma de batismo segundo as Escrituras Sagradas, citando as passagens adequadas. Os seguintes textos me serviram de prova. Marcos 16, 15, Mateus 28, 20, Mateus 28, 19, e ele continua citando os outros textos. Percebeu de novo? Para os adventistas aqui no Brasil, Mateus 28, 19 era um texto bíblico e eles seguiam isso. Na Revista Adventista de março e abril de 1912, então, o mesmo pastor, era um pastor muito missionário, trabalhava
na região de Santa Catarina. Ele agora fala a notícia de 4 batismos. E ele diz assim, portanto o batismo deve ser praticado somente às pessoas adultas ou capazes de crer, porque assim o Divino Mestre ordenou. Mateus 28, 19 e 20. Texto usado para comprovar isso daí. 1913, também na Revista Adventista, aproximadamente 2 anos antes da morte de Ellen White, tem um artigo falando sobre o Espírito Santo e usa Mateus 28, 19 para mostrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade que representava Jesus. E olha só o que ele está escrito na Revista Adventista de maio de 1913. No Novo Testamento, Jesus declarou formal e categoricamente que o Espírito Santo representava a terceira pessoa da divindade, Mateus 28, 19, cujo caráter é particularmente salientado pela declaração de que o pecado contra o mesmo não será perdoado. Perceba que, mais uma vez, é citado Mateus 28, 19 como um texto bíblico e provando que isso daí era a vontade de Jesus Cristo, ok? Agora eu queria entrar em outra parte, eu queria ver o que Ellen White diz sobre o batismo, tá bom? Porque as pessoas querem citar, ela cita a expressão, também o batismo em nome de Jesus, ok? Mas vamos entender como é que ela fez, porque não pode só tirar um texto do seu contexto, senão vira pretexto. Tem pessoas que estão tirando o texto de Ellen White do seu contexto para dizer coisas que ela nunca disse. Tá bom? Então, o que Ellen White diz sobre o batismo? Qual é a fórmula batismal que ela concorda? Como ela foi batizada? E na visão de Ellen White, como os apóstolos batizavam? E o que representa para ela a expressão em nome de Jesus? Ok? Então, vamos lá. Testemunhos Seletos, volume 2, página 389. Simboliza o batismo, soleníssima renúncia do mundo. Os que, ao iniciar a carreira cristã, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaram publicamente que renunciaram ao serviço de Satanás e se tornaram membros da família real, filhos do Celeste Rei, obedeceram ao preceito que diz, sai do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo. Perceba então que Ellen White está falando que aqueles que se batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaram publicamente que não servem mais a Satanás, que eles obedeceram ao preceito de sair do meio da imundícia, do pecado, e se apartar, né? E não tocar nada imundo. Então, quem faz o batismo se aparta de tudo isso, ok? E olha a expressão dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar então, e agora eu queria mostrar para vocês um texto que está em Testemunhos Seletos, volume 2, na página 396. Lá diz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fomos sepultados com Cristo. Perceba que Ellen White está dizendo que ela também foi sepultada e perceba que ela cita o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela coloca junto. Aí mais embaixo, para ficar mais claro que ela se batizou na forma trinitariana, ou com o nome do trio celestial, ela continua dizendo assim, o fato de que fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma garantia de que essas potências nos assistirão em todos os nossos apertos, quando quer que os invoquemos. Então perceba que Ellen White deixa muito claro, você tem 2 formas, uma falando que fomos e depois ela deixa bem claro o fato de que fomos batizados. Ellen White foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela cria nesse batismo e ela falava sobre isso. Vamos ver como é que era Ellen White quando qual a opinião dela sobre o batismo na época dos apóstolos, tá bom? Vamos lá. Está em Primeiros Escritos, perceba que é um dos primeiros escritos dela, o livro é Primeiros Escritos, páginas 100 e 101, tá? O que eu vou ler agora está nessas 2 páginas. Ela diz assim, vi que nos dias dos apóstolos,
a igreja esteve em perigo de ser enganada e iludida por falsos mestres. Portanto, os irmãos escolheram homens que tinham dado boa demonstração de que eram capazes de governar bem a sua casa, a sua própria casa, e preservar a ordem em sua própria família, e que podiam esclarecer os que estavam em trevas. Agora perceba o que ela fala. No tempo dos apóstolos, então, havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebeu? Ela disse então que no dia dos apóstolos, os homens receberam a comissão da parte de Deus e começaram, sendo aprovados pela igreja, saíram batizando em nome das 3 pessoas da divindade. Outro texto, está em Atos dos Apóstolos, na página 202, ok? Então vamos lá. Então o apóstolo, ela está se referindo ao apóstolo Paulo, então o apóstolo Paulo expôs perante eles as grandes verdades que são o fundamento da esperança do cristão. Repetiu as palavras da comissão do Salvador aos discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 18, 19. Falou-lhes também da promessa de Cristo de enviar o Consolador. Aí ela, só até que tá bom, e aí você percebe que ela diz que as palavras que estão em Mateus 28, 18 e 19, de acordo com a profetisa, de acordo com Ellen White, as palavras que estão lá em Mateus 28, 18 e 19 são as palavras do Mestre, e que essas palavras falam para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Agora vem um esclarecimento. Alguns vão pegar algumas expressões, retirar algumas expressões de Ellen White usando a expressão o batismo em nome de Cristo, em nome de Jesus, ok? Então eu queria que você pegasse Atos dos Apóstolos, o livro dela, Atos dos Apóstolos, na página 28. No slide, você sabe que tem um link direto que você pode baixar o livro para você ter todo o livro, tá bom? Mas vamos lá, olha só o que ela diz. Deviam os discípulos levar avante sua obra no nome de Cristo. Em nome de Cristo. Em seu nome, deviam apresentar suas petições ao Pai e recebiam resposta. Deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ela diz assim: o nome de Cristo deveria ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para a sua norma de procedimento e a forma de seu sucesso. Nada devia ser reconhecido em seu reino que não trouxesse seu nome em inscrição. Então perceba que ela está deixando claro que quando você usa a expressão em nome de Cristo, em nome de Jesus, a expressão em nome de Cristo, você está usando a autoridade dele. Mas perceba que mesmo dentro desse texto, dela falando sobre, e ela cita bem claro o batismo deveria ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ela explica por que em alguns momentos, ela deixa claro ali que quando você cita o nome de Cristo, então todas aquelas expressões de Atos, em nome de Jesus, ser batizado em nome de Jesus, e tem várias outras colocações, era simplesmente ali uma forma de autoridade. Como o pastor e o missionário, eu sempre esqueço o nome dele, que nós estudamos agora, e vimos o maior curso bíblico da história da Igreja Adventista sobre o batismo, que ele fez esse estudo, ele fala que era só uma expressão, que quando era usado o nome de Jesus, os discípulos, na realidade, na hora do batismo, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ellen White concorda com isso, que você vai ver que ela fala, deviam batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso daqui é uma norma de várias pessoas. Aí alguns vão começar a falar, isso foi adulterado. Peraí, é muita prova. As pessoas têm que parar com esse negócio de ficar, quando é contrário à opinião delas, foi adulterado. Como é que se adultera vários estudos e várias revistas? Eu não estou apresentando uma ou duas, eu estou apresentando um estudo de vários, e dentro, e todos eles voltam a falar, dentro do período de que Ellen White
era estava viva, estava em pleno ministério, ok? Alguns textos de 23, 25 anos antes da morte dela, ok? Textos um ano depois da fundação da igreja, que é o texto de Tiago White, ok? Então, olha só, o que nós aprendemos nesse estudo? Primeiro, que os pioneiros da igreja adventista, os pastores, os primeiros pastores, os pioneiros da igreja adventista, Tiago White, o Smith, os pastores, eles batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós aprendemos também que nos Estados Unidos e aqui no Brasil se usava de uma forma aberta o batismo nas 3 pessoas e que Mateus 28:19 era visto pelos nossos pioneiros como um texto fiel ao texto bíblico e que era um mandamento de Cristo, ok? Nós vimos também que a igreja era contrária ao batismo apenas em nome de Jesus, que isso não era aceito pela igreja e que nós temos um estudo bíblico, que é o maior estudo bíblico que a igreja adventista produziu sobre o batismo, em 10 revistas adventistas, foi dividido em 10 revistas, e que esse estudo mostra em vários momentos do estudo que não era aceito o batismo apenas em nome de Jesus, que o batismo era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também era feito isso. Nós também vimos hoje, nesse vídeo, que Ellen White foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela acreditava nisso e, na opinião dela, o apóstolo Paulo e os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amigos, eu gosto de dizer o seguinte: contra fatos históricos, não existem argumentos. Eu queria que você pegasse, lesse, veja com propriedade, pegue isso daqui. Eu não quero que você acredite em mim. Maldito homem que confia no homem. Você não tem que crer em mim, você tem que fazer a sua pesquisa. Eu só gostaria de dizer uma coisa assim: eu estou muito tranquilo, porque alguns gostam de difamar as pessoas para destruir a mensagem. Então eu vou dizer para você assim, quando você olhar lá, e alguns vão ver que eu fiz teologia, né? Eu sou bacharel em teologia e também tenho mestrado em ciências sociais da religião. Eu não fiz isso para ganhar dinheiro, eu fiz isso simplesmente para aprender a estudar mais. Outra, eu não tenho nenhuma ligação. Hoje, que eu gravei esse vídeo no dia 6 de março de 2016, eu não tenho nenhuma ligação com a igreja adventista na área financeira, ok? Nenhuma. Eu não sou funcionário deles, eu já tive no passado contrato com as escolas adventistas, hoje não tenho mais, hoje eu tenho só o meu instituto, eu trabalho só com coach, com mentoring, entendeu? Então, quem quiser me conhecer, entra lá no site, você vai poder me conhecer um pouco melhor. Então, assim, não sou pastor, eu sou teólogo, não sou pastor, certo? Eu sou simplesmente um membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje, por eu estar pregando em muitas igrejas, fazendo encontros de casais, participando em vários lugares, eu não tenho um cargo na igreja. Eu não fico em uma igreja só. Hoje o meu nome e o nome da minha família está registrado na Igreja Central de Vitória. Mas de vez em quando a gente vai lá. Às vezes é mais fácil ir até na igreja Jardim Camburi, que é uma igreja próxima da minha casa, que eu moro no início da Serra, no início do município da Serra, para quem conhece. Então, assim, o vídeo está aí. Se você tiver alguma dúvida, a gente está tentando fazer uma coisa bem informal, né? Um estudo profundo, mas passando de uma forma bem informal. Você vai ter o meu e-mail, você vai ter o site para entrar em contato, tem o WhatsApp, manda para a gente as dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida, manda para a gente, tá bom? Eu só queria colocar um ponto só. Alguns vão poder virar para você de uma forma assim, não tendo argumentos contra os fatos que nós apresentamos agora, dizer assim: Espírito Santo não é nome, apresenta o nome do Espírito Santo. Meu irmão, qual é o nome de Jesus? Deu uma pausa, você viu, né? Qual é o nome de Jesus? Antes dele nascer, antes dele aparecer aqui na Terra.
Entende o que eu estou querendo dizer? O que foi revelado para nós é Pai, Filho e Espírito Santo. Depois da divisão, Cristo passa a ter o nome como Jesus Cristo, como Cristo, e eles têm referência ao nome exatamente do que tem um significado esses nomes. E se você tem que pegar antes, e antes, qual era o nome dele? Nós temos um vídeo explicando também sobre esses nomes. Então, entre lá no site institutoadvento.com.br/Trindade e você vai ver outros vídeos que nós estamos disponibilizando, ok? Nós vamos estar colocando pouco a pouco, vamos estar colocando vários, e esses vídeos são para responder perguntas que os irmãos estão nos enviando. Mande a sua pergunta e nós vamos responder, tá? Fica com Deus, Deus abençoe nesse estudo, e se você quiser pegar o material vai estar disponível em PDF, todos os links estão à disposição, e lembra que tem um vídeo explicando como você pode fazer uma pesquisa histórica dentro dos documentos e dentro das revistas adventistas, desde a fundação da nossa igreja até nos dias de hoje. Se você está aqui no Brasil, você pode ver todas as revistas adventistas já publicadas no Brasil. Eu fiquei, na realidade, emocionado quando li sobre a morte de Ellen White. Então você tem o privilégio de fazer isso também. Se você quer saber, vai lá, entra e você vê o vídeo, tá bom? Fica com Deus e até mais.